Olá, sejam bem-vindos ao canal Thiago Baruch. Eu vou começar falando para vocês de novidades que estão acontecendo pelo mundo. E agora, no dia 26, no site do Antagonista, teve uma matéria com o seguinte título: O tempo é uma ilusão. Cientistas provam que ele passa diferente em cada lugar da Terra. E lógico, né, na sequência dessa matéria, do Antagonista, eles colocaram um texto que põe à prova exatamente aquilo que eles estão falando e o porquê do tempo, de fato, ser relativo. Mas quem diria que nós iríamos escutar uma hora que o tempo seria relativo vindo de cientistas, né? Nesse momento de mudanças tão grandes acontecendo no planeta, a gente escutaria uma coisa que tem a ver com o mundo esotérico e com aquilo que a gente pensa também. E na matéria, eles deixaram bem claro, então, o porquê que eles estão falando isso. O experimento ele foi de 2022, né? Pesquisadores da Joint Institute for Laboratory Astrophysics, uma parceria entre o National Institute of Standards and Technology e a Universidade do Colorado, realizaram um experimento de dilatação do tempo. E como é que eles fizeram isso? Eles pegaram dois relógios atômicos, eu não sei se você conhece aquele que não atrasa, né, nem em 10 mil anos ele não atrasa um segundo, eles posicionaram esses dois relógios com apenas 1 milímetro assim, de distância entre os dois. E o relógio que ficou mais próximo do centro gravitacional da Terra, ele marcava o tempo de maneira ligeiramente mais lenta. Olha que curioso, então. E essa descoberta ela vem o quê? Reforçar a ideia que o campo gravitacional da Terra influencia o tempo em qualquer escala, mesmo quando se trata de distâncias diminutas, como foi o caso desses dois relógios atômicos de 1 milímetro de distância entre os dois. Mas o curioso é pensar que o teste feito com esse relógio, né, com essa precisão tão absurda que ele tem, quer dizer, que eles não atrasam nem 10 mil anos, são os relógios atômicos, eles vêm a casar justamente com aquela ideia dos esotéricos, né? Que o tempo ele não é linear, né? E o tempo ele acontece de forma diferente nas diferentes dimensões que nós temos. E quando eu paro para escutar isso, é tão bom ver uma matéria dessa que ela vai de fato casando até com a física quântica, né? Que ela diz muita coisa a respeito. Eu fico muito contente de escutar agora uma verdade dessa sendo científica, porque que traz mais cientificidade exatamente para as questões esotéricas, que sempre foi tratado um pouco com desdém, né, um pouco com piada. A gente não pode esquecer também que tem a teoria da relatividade do Einstein, que já falava um pouco a respeito disso, mas aí o mundo esotérico ele também tem algumas questões bem interessantes, que é o caso do calendário Tzolk'in, o que é a lei do tempo e o calendário Tzolk'in, que é um calendário composto por quê? Por meses com 28 dias, que é exatamente o quê? As 4 fases da Lua cada mês, né? Tá 7 dias cada fase da Lua, e ele é dividido em 13 luas. Então, 13 vezes 28 dá um total de 364. Então, não dá 365 dias do calendário gregoriano e nem 366 dias do ano bissexto, também do calendário gregoriano. Porém, em termos de constatação, nós estamos falando de tempo, né? Em sim de constatar cada fase da Lua dura 7 dias, a Lua tem 4 fases, e dá exatamente esses 28 dias, cada fase da Lua com 7 dias exatamente. Então, são 13 luas anuais. Então, a lei do tempo do calendário Tzolk'in tem muito mais lógica do que o calendário gregoriano, isso é fato. Então, levando para um caráter mais espiritual também do assunto, segundo os espíritas, né, no mundo espiritual, eles dizem que não há contagem de tempo. Então, por que não há contagem de tempo? Seria um conceito, né, até moderno da física, né, que tem a ver com a física quântica, né, que diz exatamente o seguinte, que espaço-tempo, né, na física normal é um conceito fundamental que combina o que? As 3 dimensões do espaço com uma dimensão temporal, formando um contínuo quadridimensional. Já a física moderna mesmo, a física quântica, né, especialmente através da teoria da relatividade, ela mostra que o tempo e o espaço eles não são absolutos. Isso já é uma certeza bacana científica, mas sim relativos entrelaçados. Então, esse entrelaçamento significa que a gravidade, a distorção do espaço e tempo, que a gravidade ela promove isso, e a velocidade, eles afetam o que? A percepção do tempo, levando a fenômenos como a dilatação do tempo, como a gente observou no experimento dos relógios atômicos. Então parece que o conceito da física, né, que agora sofre uma influência mais direta da física quântica, ela vem o quê? Aproximando exatamente o que diz a matéria do antagonista, né, dos relógios atômicos e da influência, então, do campo gravitacional da Terra.
Aí você vai vendo que uma ideia vai casando com outros conhecimentos, eles vão se juntando, e a gente traz aqui agora no canal exatamente tudo isso que está acontecendo. Então é bacana, né, a gente conseguir explorar e ver que todos os conhecimentos, dependente da área científica ou esotérica, eles vão se juntando, eles vão conseguindo o quê? Um dar explicação para o outro. Mas acho que o mais importante disso tudo, que a gente se pega muito nessas as questões referentes a tempo, né? O calendário, a gente fica tudo no cronômetro, né? O relógio, do trabalhar. Então, por causa da vida cotidiana, a pressa que a gente tem, a ansiedade, né? Porque a gente tem que realizar inúmeras tarefas ao longo do dia, lógico, né? Todo mundo tem que fazer as suas tarefas, principalmente nas grandes cidades, né? Muito mais tarefas ainda. Já no interior, né? Não é que o pessoal não trabalha, é diferente, mas assim, é um pouco mais de calma para realizar as tarefas. Você acaba sofrendo a influência do meio. Você está no interior, você fica mais calmo, você está na cidade grande, você vai, aquele inconsciente coletivo vai tomando conta da sua cabeça. Então, eu trago também uma fala do Buda para contextualizar isso, que ele diz para Ananda, né, no Sutta Pitaka, que é um dos livros do budismo, ele diz o seguinte, que as 4 nobres verdades você não conhece, né, logo desgastante é o caminho. Do nascimento a nascimento, vendo a causa do nascimento é removida. O sofrimento desenraizado, o renascimento está terminado. O que o Buda está falando exatamente, então, que a gente está conversando, né, nesse vídeo que é de tempo, né, a gente está falando a respeito do tempo, por que quando você enxerga de fato, então, as verdades, isso que muda, né, a fala tem muito a ver com o mundo espiritual, né, o que o Buda está falando. Então, o seu caminho ele vai deixar de ser longo e desgastado. Então, é deixar de nascimento a nascimento, e a causa do nascimento vai ser removida. Está mais, assim, parecendo com o espiritismo, né? Essa fala até. Agora, parece que ele está falando da doutrina espírita, de fato, que é exatamente isso que Buda está falando. Então, quando você compreender tudo, a samsara evolutiva, ela vai o quê? Deixar de acontecer. Você vai deixar de fazer parte dela. Não terá mais aquele karma segundo o budismo. Então, a causa do nascimento vai ser removida. Então, assim, o renascimento será terminado. Aí, na sequência, né, eu posso utilizar, assim, não só o Sutta Pitaka, né, que a gente acabou de falar do Buda, né, que é bem interessante, fala da reencarnação, mas a gente pode também falar um pouco da Bíblia, né, em Eclesiastes, no capítulo 3º, nos seguintes versículos que eu vou falar para vocês, que falam do tempo também. Então, no versículo 1º, tudo tem o seu tempo, ele é bem claro, determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu, quer dizer, aqui na terra. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar. Todos os ensinamentos ao mesmo tempo, literalmente isso, né? Tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, o tempo de dançar, o tempo de espalhar pedras, o tempo de juntar essas pedras, o tempo de abraçar e o tempo de afastar-se também de abraçar. Tempo de buscar, né? O tempo de perder, o tempo de guardar, o tempo de lançar fora, o tempo de rasgar, o tempo de coser, o tempo de ficar calado, o tempo de falar, o tempo de amar e o tempo de odiar, o tempo de guerra e o tempo de paz. Então, que proveito, né, tem o trabalhador naquilo em que trabalha? O tempo, né, visto do trabalho de Deus, deu aos filhos dos homens para que com ele o exercitasse. Então, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra de Deus, fez que o princípio até o fim. Já tendo entendido, então, que não há coisa melhor para eles o que alegrar-se e fazer o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba, goze do bem e todo o seu trabalho, que isso é um dom de Deus. Então o tempo ele está enraizado o tempo inteiro conosco, porque o tempo é tudo aquilo que a gente se movimenta. E já no versículo 14 ele fala que eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe deve se acrescentar e nada lhe deve se tirar. Isto faz Deus para que haja amor e haja temor por ele diante dele também. Então, o que é já foi, o que há de ser também já foi, né? Deus pede conta do que passou. E o versículo 16 diz: vi mais abaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. E no versículo 17, eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio,
porque é um tempo para todo propósito e para toda obra. Então, se tudo tem o seu tempo, para que eu vou sofrer pelo que está me acontecendo? Então, a reflexão do que o tempo desperta de fato na gente é que a gente não tem tempo de começar a fazer o melhor, né, por você. Você pode começar a qualquer instante a fazer o melhor para você. Mas o mais importante é que você se sinta bem com isso. Isso é o mais importante. Tudo que você for fazer, se sinta bem. Mas a gente vai percebendo que as religiões, né, as doutrinas, as filosofias antigas, elas trazem muito mais profundidade, né, para esses incômodos que cutucam o âmago do nosso ser, de fato, nos tirando um pouco daquela zona de conforto e do equilíbrio que seria assim natural nós termos. Já no tempo atual, a gente acaba o quê? Não tendo uma base melhor, né? Porque a gente acaba o quê? Sofrendo muito a influência do meio. Então a gente está inserido no meio, a gente sofre a influência desse meio, isso é fato, né? A gente não consegue ser totalmente nós mesmos, isso é uma coisa complexa, a nossa personalidade, ela é mudada também pelo meio que a gente está inserido, e talvez a gente consiga retirar algumas pessoas desse patamar de influência do mundo cotidiano. Vou citar, por exemplo, um monge budista que fica literalmente meditando, né? A maior parte do seu dia ele está lá meditando, ele está lá dentro do templo, mas será que até ele também não sofreu a influência do meio? Por quê? Porque ele está lá, né? Ele é um monge budista, ele tem que passar também por provas e expiações, mas aí você pensa, ele está desde lá de tenridade, meditando, até a sua velhice meditando, ele só sabe o que é meditar. Ele nunca passou um confronto, ele nunca viveu a experiência do ego de fato. Então aí fica complicado você falar que ninguém sofre a influência do meio, todo mundo sofre a influência do meio. O problema é o quê? Como você vai lidar com isso? Então, falando no tocante de tempo, sem dúvida nenhuma, nós devemos nos sentir o que? Abençoados, sempre, sempre abençoados, porque nós estamos no meio dessa mistura gigantesca que é a população, né, que a gente vive aqui, por exemplo, no Brasil, cheia de ideias distintas entre si, cada um com a sua ideologia, isso é muito importante deixar claro, né, ideologia política, cada um com a sua crença, e, enfim, né, às vezes alguns têm a mesma crença, outros não têm, alguns acreditam, outros não acreditam, não tem problema nenhum também, e cada um com o seu passatempo, né, favorito, né, e sem dúvida nenhuma que essa mistura faz com que a gente consiga evoluir para entender as diferenças, né? E a gente consegue entender que cada um faz o que quer. Então, por isso que eu acredito que o tempo ele não é uma contagem, mas sim um desdobramento. Então, como diz a física, espaço-tempo, né, essa movimentação que você pratica dia a dia, por isso que eu gosto de falar, né, não, eu não gosto de ficar parado, né? Eu gosto de ver as coisas acontecerem, porque quem faz acontecer é sempre você. Então, se você não está bem, né, no presente momento, eu sempre gosto de tocar nesse assunto, né? Então, pô, faz uma meditação, faz uma ginástica, tenta ler um bom livro, né? Vamos movimentar esse tempo, né? Dar utilidade para o tempo, né? Que o padrão do seu dia a dia ele vai alterar esse padrão vibratório, esse padrão energético. Outra coisa boa também que você pode fazer é deixar o seu like no canal. E não esquece, se inscreve no canal também, por favor, compartilhe esse vídeo. Assim você me ajuda o quê? A fazer com que o algoritmo entenda que mais pessoas estão interessadas nesse tipo de conteúdo, né? Nesse tipo de assunto. Mas voltando à ideia do tempo, eu sou radiestesista, né? O interessante é que nós conseguimos fazer, né, como radiestesista, muitas medições usando o pêndulo, né? Eu utilizo o pêndulo e outros instrumentos também, né? E o legal é assim, a gente consegue medir campos e corpos vibracionais utilizando a radiestesia. O que isso quer dizer, né? Tudo aquilo que tem energia eletromagnética, ou seja, tudo que está dentro do planeta Terra, literalmente, e de fato não é uma coisa que funciona, então eu consigo medir com o pêndulo. Então vou deixar uma dica para vocês aqui, né, um livro de radiestesia radiônica, um livro que chama Pilares da Radiestesia, é um e-book, para quem se interessou, né, fica à vontade para comprá-lo na Amazon, e com o Pilares da Radiestesia, né, como já está na descrição, a propaganda do curso, é um curso completo de radiestesia radiônica e você consegue entrar em contato com essas energias que se manifestam no planeta Terra. Então, dá uma olhadinha aí. Apresento para vocês o lançamento do e-book Pilares da Radiestesia, de minha autoria, Tiago Baruch. É um curso de radiestesia radiônica, desde o nível iniciante até o avançado. Não perca a oportunidade de ter esses conhecimentos à sua disposição.
E agora aproveito para deixar uma provocação filosófica, né, do imperador romano Marco Aurélio. Ele disse o seguinte: o que fazemos agora ecoa na eternidade. Sem dúvida, né, que ecoa. Eu acho que Marco Aurélio estava 100% certo, e como disse Buda também para Ananda, né, para a gente conhecer as quatro nobres verdades, então a gente continua nesse ciclo reencarnacionista. Então, se fizermos o melhor exatamente, né, ecoará o melhor para nós mesmos. Então, eu vou falar com você a respeito de uma teoria também de Rudolf Steiner, né, que aí tem a ver com os ciclos de vida, né, para casar com essa ideia que a gente está falando. A gente vive ciclos de 7 anos, né, e é exatamente o tempo em que nós nos transformamos. Então, a teoria dos setênios de Rudolf Steiner, né, foi desenvolvida por ele. Para quem não o conhece, né, o Rudolf Steiner ele é o fundador da antroposofia. Ele propõe que a vida humana ela se desenvolve em 7 anos. Então, cada ciclo marca fases específicas, uma maturação física que nós vamos ter, emocional também, uma maturação intelectual e até espiritual. Essa visão ela nos convida a olhar um desenvolvimento humano assim como se fosse um processo gradual, onde cada etapa ela vai ter as suas necessidades, ela vai ter os seus desafios também e potenciais próprios. Então, no primeiro setênio que nós temos assim que a gente nasce, né, quer dizer, do 0 aos 7 anos de idade, a criança está essencialmente voltada para a formação do corpo físico e ao aprendizado também por meio da imitação. Ela imita os comportamentos, como a gente sabe. E a fase da fantasia, né, da brincadeira, da vivência sensorial. Por isso que Rudolf Steiner ele defendia que o ambiente ele deve ser acolhedor, deve ser rítmico, né, deve ser livre de estímulos excessivos, permitindo que a criança ela consiga de fato vivenciar o mundo de forma saudável. Já no próximo setênio, né, que seria dos 7 aos 14 anos, ocorre o fortalecimento do sentir da criança e do desenvolvimento emocional. Então a criança ela passa a aprender principalmente pela autoridade afetiva, né? Então alguém que ela admira e confia, normalmente a mãe, né, o pai, ou outra influência também, é a fase para a abertura da beleza, né, para a arte, para os valores humanos, né? Então, a criatividade, a sensibilidade, elas devem ser o quê? Bem nutridas nessa época, porque é nesse período que se formam os vínculos emocionais e morais dessa criança, né? São vínculos emocionais e morais profundos. Já no terceiro setênio, que seria dos 14 aos 21, então desponta aquele pensar crítico individual. Surge a busca pela própria identidade. A gente está falando o quê? Da adolescência também, né? Então, pela liberdade, né? Vem aquele sentido da vida. O jovem quer experimentar o mundo, testar limites, né? Você sabe, construir a sua autonomia também. É um momento essencial para desenvolver a responsabilidade, o discernimento também, lógico, né? E toda a capacidade de tomar decisões conscientes. Mas aí já a partir do quê? Depois que ele passa a fase, a partir dos 21 anos, os setênios eles vão continuar, mas agora com um foco mais no amadurecimento interior nosso. E dos 21 aos 28 a gente consolida o quê? A nossa individualidade. A gente começa a direcionar a nossa vida, de fato, são os estudos, que a gente sabe, a profissão, os relacionamentos, né? Todas aquelas escolhas que são para a nossa vida. Já depois dos 28 aos 35, a gente busca o quê? Alcançar a estabilidade. Todo mundo sabe disso, né? Aprofundar o quê? A nossa missão pessoal na vida também. Então, cada ciclo ele continua trazendo as novas oportunidades e autoconhecimento para a gente, numa transformação, uma reconexão com a nossa essência. Então, na prática, compreender todos os setênios, né, nos ajuda assim a olhar com mais compaixão para nós mesmos, né, e para os outros também, que a gente está sempre em construção. Então, a gente percebe que cada fase ela vai ter o seu tempo, que a gente não precisa adiantar, né, nenhum processo, muito pelo contrário. Quer dizer o quê, então? Um adolescente, né, quando a gente fala de adolescência, é engraçado, é um rebelde, né? Não é um problema, né? É alguém vivenciando um setênio, né? Ele está buscando uma identidade própria, né? Já um adulto de 30 anos inquieto também, ele pode estar passando por essa revisão profunda, né? Do rumo que a sua vida está tomando. Então, algo totalmente natural para o período, em vez de a gente rotular, um comportamento, julgar essa pessoa, né? Se está certo ou está errado, não, muito pelo contrário. A visão do setênio, a gente começa a ensinar também e também respeitar, né, e reconhecer que o desenvolvimento humano ele é dinâmico, ele é contínuo, e a gente sempre tem que observar as etapas do que está acontecendo. É muito interessante o Rudolf Steiner, né, guarda esse nome. Então, para fazer as escolhas mais conscientes, para a gente criar ambientes mais saudáveis, né, para os nossos filhos também, para as crianças, para os jovens, acolher a nós mesmos também e entender esse processo de amadurecimento com muito mais leveza. Mas além do conhecimento dos nossos ciclos de 7 anos, também existem o que? Os ciclos de 7 anos planetários. Eu gosto, né, da parte esotérica planetária. Então aí você escolhe a versão mais mística, que eu gosto, né?
Então, acho que mantendo os ciclos de 7 anos, a gente pode começar com o ano de 2012, que foi bem interessante, final do calendário maia, fim de ano. A gente teve 2019 na sequência, né? Então, são anos aí que a gente sabe o que aconteceu em 2019, né? Foi complicado, então a gente tem certos julgamentos. Então, voltando lá, 2012, o que aconteceu com a gente? Então, foi o encerramento do calendário maia. Então, é aquela coisa, como se fosse um portal realmente energético, ele é aberto, né? Ele convida o que? Nas nossas consciências a despertarem desse sono espiritual que a gente está vivendo, isso é, para a maioria das pessoas é claro, e para a gente ter uma expansão maior também, né? E uma lembrança verdadeira que a gente vive do divino. E lógico, 2012, aí passa mais 7 anos, 2019. A gente conseguiu aprender muita coisa? Não. Aí parece que vem o quê? Vem aquelas penas, né, que a gente tem que passar. A gente sabe o que aconteceu em 2019, né? Tem até um nome aí, né, do que aconteceu em 2019. E a gente, muita gente, né, tirou proveito, passou a perna nos outros, muita gente soube também acolher o seu íntimo, né? Soube escutar de fato um chamado para ajudar as pessoas. Então a gente teve um meio a meio aí. E agora a gente está se aproximando do próximo, né, portal energético em 2026. Será que a gente aprendeu? O que será que vai acontecer, né? O que está sendo aí visto, né, por muitos esotéricos e pessoas no mercado também, seria um grande restart econômico. É isso que parece que está acontecendo. Está tendo grandes mudanças aí, né, de moeda de papel para moeda digital. Então, assim, a vibração da Terra está pedindo essa entrega para a gente entender o que está acontecendo, está pedindo muita fé, muito alinhamento da nossa alma, né, para a gente conseguir seguir com mais certeza, né? Então a gente vai passar por essas mudanças agora, né? Tudo para a era digital, que é o que está acontecendo, mas de forma despreocupada, sempre fazendo o seu melhor. Então, os setênios planetários também são interessantes, é bom ficar de olho. Então, lembra bem 2019 que aconteceu, 2026 aí já está vindo, então, outra questão para ser trabalhada, né? Provavelmente aí depois de abril de 2026, algumas turbulências aí podem acontecer, mas todo mundo que está se dedicando à evolução espiritual vai tirar nota 10 com certeza, vai ficar tranquilo, não vai ter nenhum problema. Já que a gente sabe que a nossa espiral da vida, né, que nos conduz sempre de volta à nossa essência, né, um nível muito mais elevado de consciência, lógico, né, assim a gente tem que seguir sempre lembrando que nós somos viajantes estelares, nessa missão aí de evolução e de amor. E para vocês eu falo que na sua centelha divina brilhe cada vez mais com máxima força. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom e até o próximo vídeo.